Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, da parte de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos possibilita mais uma vez a gente estar reunido aqui, né? E poder glorificar e adorar e louvar o seu nome, né, pela graciosa salvação que Ele nos deu. Boa noite também para os irmãos que estão acompanhando a gente online, né, que o Senhor possa também edificá-los através dessa transmissão e que nós possamos sentir hoje, né, como Deus trabalha em nossa vida, como Ele edifica o nosso lar através da palavra dEle, através da comunhão, né, aquela que nós temos presencial aqui com os irmãos e aquela também que nós mantemos com os irmãos que estão acompanhando online. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículos de 50 a 53. Lucas capítulo 24, versículos de 50 a 53. A palavra do Senhor diz: Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz como a igreja, ela aguarda por Cristo depois que Ele foi assunto aos céus. Esse texto, né, é um dentre os textos que mostram esse episódio, né, além de alguns outros evangelhos e o livro de Atos, e nos mostra esse episódio onde Jesus ele é assunto aos céus, onde Ele sobe aos céus. Aqui diz que antes disso acontecer, Ele os levou para Betânia, ergueu as mãos e os abençoou. E diz que enquanto aconteceu essas coisas, enquanto Ele abençoava, Ele ia se retirando, sendo elevado para o céu. Agora notem como a igreja, né, como o povo de Deus aguarda Jesus Cristo depois da sua ida, né? Vale lembrar que em Atos dá mais alguns detalhes, né, de que apareceu ali, né, aqueles homens, né, dois varões, e disse a eles, né, que aquele mesmo Jesus que eles estavam vendo ser elevado aos céus, também, né, eles haveriam de ver voltar da mesma forma. E esses homens, depois que eles ouvem isso, olha só o que eles fazem, né? Eles adoram, eles voltam para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Então, como a igreja espera a volta de Cristo? Adorando a Cristo, espera em grande júbilo o retorno de Cristo. E eles estavam sempre no templo, versículo 53, louvando a Deus, né? Então, a comunhão, ela faz parte desse aguardar o retorno de Cristo com grande júbilo, né? O povo de Deus sempre entendeu a importância de estar tendo comunhão uns com os outros, né, para louvar, para adorar a Deus, né, e aguardar o retorno glorioso daquele que nos resgatou das trevas. Amém? Vamos agora entoar um cântico, louvando esse Deus. Vamos cantar esse cântico. Boa noite a todos, os irmãos que estão aqui conosco, também os irmãos que estão online, né? E a gente canta esse cântico aqui, viemos te adorar, dizendo assim o nosso Deus. Levantamos
que nós ansiamos o retorno de Cristo, né, com todos essas qualidades que a gente já citou aqui, que a gente encontrou no texto. Jesus Cristo, ele espera encontrar a sua igreja militante, né, para então ela ser triunfante. E militante, né, contra o pecado, e o pecado que habita em nós. Né? Nós somos salvos por meio do sangue de Cristo, nós somos remidos pelo sangue de Cristo, mas nós pecamos, nós fazemos aquilo que é mal diante dos olhos de Deus. E Cristo, ele não nos espera apáticos, mas como a gente viu, uma igreja que realmente milita, que ora, que adora, que louva, né? E que também reconhece através de quem que nós somos remidos. Nós somos remidos pelo sangue de Cristo, aquele que sangrou na cruz, né, por nós, pagou os nossos pecados e nos libertou das trevas. Vamos ter um momento agora de oração, né? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos e também confessar os nossos pecados diante de Deus, para que Ele nos sare dos nossos pecados, que Ele nos santifique, para que nós sejamos achados santos no dia do seu retorno. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar agora ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, e agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, para com grande júbilo, Senhor, te adorar, te louvar, Senhor, te exaltar. Tu, Senhor, que subiu, Jesus Cristo, Filho de Deus, à destra de Deus Pai, e que governa todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por meio da Tua palavra. Nós estamos aqui hoje, Senhor, alegres de coração, porque o Senhor nos possibilita, Senhor, lembrarmos de Ti, e nos possibilita, Senhor, lembrarmos da comunhão com a qual o Senhor teve ali com os seus discípulos e mantém com a sua igreja até os dias de hoje e terá pelos séculos dos séculos. Nós, Senhor, além de nos alegrar, nós também apresentamos agora diante de Ti, Senhor, com grande temor, a nossa vida, Senhor. Apresentamos ela diante de Ti, Senhor, porque sabemos que nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, coisas, Senhor, que a Sua vontade abomina. E nosso coração às vezes se agarra a essas coisas, Senhor, e as pratica. Ó Senhor, tende piedade da nossa alma, tende piedade, Senhor, do nosso coração, e nos dá, Senhor, mais ânimo, Senhor, para militar contra o pecado, para reconhecer, Jesus, que somente pelo Teu sangue nós somos salvos, e é pelo Seu sangue, Senhor, que nós somos santificados, Senhor, que nós somos separados para viver uma vida de temor a Ti, Senhor, de paixão a Ti, de amor. E nós ansiamos ser puros, Senhor, porque não haverá pecado ao Seu lado na eternidade. Então, tende piedade de nós, limpa-nos, Senhor, dos nossos pecados e santifica, Senhor, purifica o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos entoar mais alguns cânticos, irmãos. Convido os irmãos para os que estão aqui conosco, se colocarem de pé. Você também que está em sua casa, se quiser se colocar de pé para a gente então assim louvar o nosso Deus, né, bendizer o nosso Deus nesse momento. Então, esse primeiro cântico, né, que fala da redenção, do que Deus fez por nós. E hoje nós somos livres de fato para adorar. Já não somos mais escravos, né, do pecado. Isso nós podemos sim exaltar e glorificar o nosso Deus por isso, por essa bênção, né? Sobretudo. Sangue sobre mim me comprou.
mistura. para a exposição da palavra do Senhor, antes vamos orar a Deus para que Ele nos abra o entendimento, né? E que essas palavras que serão pregadas, que sejam afixadas no nosso coração e possam produzir frutos para a nossa vida, né? E glória ao nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, Tu Senhor que habita nas alturas, vê, Senhor, os Seus filhos agora neste momento, estão reunidos aqui para Te louvar e Te adorar, Senhor. E conduza, Senhor, o nosso coração agora para ouvir também da Tua palavra, que a Sua palavra, Senhor, possa entrar nos nossos corações, que possa fazer mudança verdadeira na nossa vida, Senhor, e que possa produzir frutos para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor.
habita, Senhor, em cada um nesse momento, Senhor. Tu que anda no meio da sua igreja. Tu, Senhor, que é exaltado pelo louvor, pela adoração e pela pregação da Tua palavra, Senhor. Agora dirige, Senhor, o nosso coração. Acalma, Senhor, as nossas ansiedades do dia a dia e faz, Senhor, com que nosso coração preste atenção, os nossos ouvidos ouçam a Sua palavra, Senhor. Que isso realmente possa fazer diferença nessa igreja, Senhor, nessa cidade e nesse país. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quero convidá-los para a gente abrir as nossas Bíblias. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Evangelho de Mateus capítulo 11. A gente vai ler do verso 25 até o verso número 30. Mateus capítulo 11. Do verso 25 até o verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue, né, por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Clamamos sim que o Senhor nos direcione, nos dê a graça sim e a iluminação do entendimento, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor quer nos trazer nessa noite, tudo aquilo que já vimos, o que o Senhor mesmo tem nos revelado através dessa palavra. Então, ó Deus, nos dê essa graça para que juntos possamos sim entender mais dela. Aplique essa palavra no nosso coração também, nos fazendo querer a cada dia não simplesmente sermos ouvintes, mas também sermos praticantes, ó Pai, desejosos de fazer a Tua vontade em todo o tempo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, né, nós trouxemos a exposição ali falando a respeito das parábolas, principalmente da parábola do filho pródigo. E naquela ocasião, então, nós falamos, né, sobre tudo a respeito do propósito da qual Jesus falava daquelas parábolas ali. E ambas tinham esse objetivo, né? Jesus falava justamente ali no intuito de que Ele veio, né, para buscar, né, achar e buscar o perdido. Essa passagem de hoje também, ela fala também um pouco a respeito de salvação, né? E aqui nós queríamos então, nessa noite, meditar também nessas palavras de Jesus. E a gente, olhando para o contexto então dessa passagem, a gente vai perceber, né, começando ali do capítulo 10, que Jesus então, vemos que Jesus já havia então escolhido ali seus discípulos, aqueles que Ele andaria com eles, instruiria aqueles discípulos, apóstolos dele, né? E os enviaria a pregar o Evangelho. A gente vai perceber isso então no capítulo 10 aí, se você quiser voltar à sua Bíblia, então fala dessa escolha, né? Desses 12 apóstolos, no início do capítulo 10. Jesus instrui esses apóstolos, Jesus envia, né, esses homens também. Lucas também, numa passagem que também relata, principalmente o que está escrito aí do verso 25 até o verso número 27, nós vamos perceber que Lucas também, ele vai falar a respeito do envio de Jesus
aos seus discípulos, mas lá ele fala de 70, né, discípulos que ele envia para pregar também a palavra. No capítulo 11 de Mateus, agora nós vamos ver o início do capítulo 11, Jesus falando, o texto falando que Jesus, né, saiu para pregar. Depois ele dá a instrução ali para aqueles 12, ele sai também para pregar esse evangelho. No primeiro verso a gente pode ver isso. Ora, tendo acabado Jesus de dar as instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar também, a pregar, nas cidades deles. Ele fala então agora, a partir do verso 2, nós vamos perceber aqui que o Mateus vai narrar, né, que João Batista estava ainda preso, e João aqui ele procura indagar Jesus, se era realmente ele o Messias enviado. Nós vamos ver isso dos versos 2 até o verso de número 6, né? E Jesus ali faz milagres também para demonstrar àqueles que haviam, os discípulos de João que haviam ir procurar a respeito, né, de Jesus, se ele realmente era o Messias. Em Lucas a gente vai perceber que Jesus ele faz ali alguns milagres para que os discípulos realmente percebessem. Se você olhar aqui no verso 5, ele está dizendo, olha, verso 4 em diante, Jesus responde, né? Disse-lhes, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos, né, são ressuscitados. Ou seja, Jesus manda então dizer isso para João Batista. E é interessante, né, porque João Batista foi aquele que veio para anunciar Jesus. Mas diante da situação da qual ele estava vivendo, preso em um lugar isolado e agora não sabendo necessariamente do futuro, é possível que em algum momento João Batista comece a ter dúvidas no coração, dizendo, olha, será que aquele da qual eu presenciei, daquele que eu batizei ali, é realmente o Messias? Porque eu estou aqui preso, né? E não sei o que vai acontecer comigo. Por algum momento, talvez, isso passe pela cabeça de João Batista. O que a gente percebe em todo esse contexto é que a partir do verso 7, a gente vai perceber também que o próprio Jesus, falando a respeito de João Batista, ele fala também dessa incredulidade que estava havendo naquele contexto, né? Quando ele profere palavras dizendo, olha, aqui, a respeito de João, mas ele vai começar a falar aí a respeito no verso 12, né? Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis, né, reconhecer ele mesmo, é Elias. Ele falando então a respeito de João, mas ele começa agora a dizer, mas a quem, a partir do verso 16, a quem compararei, né, essa geração? Ele começa agora a olhar para aquela geração que estava incrédula, criticava João Batista, criticava o próprio Jesus, né? Ele vai dizer aqui, olha, é semelhante a meninos, né, sentados nas praças, que gritam aos seus companheiros, nós tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes, pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecador. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras, né? Jesus está justamente aqui falando da realidade que estava vivendo naquele contexto. As pessoas estavam criticando o próprio João Batista, né? Criticando o próprio Jesus, ou não estavam dando a mínima, né, para o que eles estavam fazendo. E tudo isso demonstra, então, essa realidade desse contexto. Jesus passa agora a criticar aí, a partir do verso 20, aí a dizer que aquelas cidades que ele havia pregado e não havia aceitado Jesus, elas seriam menos dignas, de fato, de receber a salvação do que a própria Sodoma e Gomorra, né? Se em Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que ele havia feito, aquela cidade talvez não seria destruída. E é nesse contexto, queridos, né, que a gente
olhando para tudo isso, né, para um contexto onde a gente percebe essa incredulidade, a gente percebe justamente, né, esse descaso, né, com o próprio Jesus, né, com a pregação do Evangelho. Mesmo diante ali dos milagres que Jesus fazia, as pessoas não estavam realmente se importando. E em meio a isso que Jesus, agora aqui, a partir do verso 25, Mateus vai narrar, né, justamente isso, que Jesus ele muda totalmente o tom. Né, e aqui Jesus, o autor aqui, o Mateus vai dizer, olha, por aquele tempo, ou naquele mesmo tempo, né, de incredulidades, naquele mesmo tempo onde tantas pessoas estavam ouvindo esse evangelho e não estavam se entregando, naquele tempo de injustiças, quando a gente olha para o próprio Herodes, né, que alguns dias depois manda decapitar João Batista, porque João Batista havia condenado o pecado dele, né? Em meio a tudo isso que Jesus ele dá um brado aqui de glória ao Senhor, porque ele então, né, nós podemos ver isso no texto que nós lemos, né, que começa então a nossa passagem, né, com essa expressão, naquele tempo. E Lucas, no capítulo 10, 21, também profere esses mesmos esses 3 versos aqui, que Jesus fala, né? E a gente tem uma noção melhor quando a gente vai para Lucas. Por quê? Porque ele está inserido logo depois da chegada dos 70 que Jesus envia, e aqueles 70 chegam então jubilosos, dizendo, olha, nós expulsamos demônio em teu nome, Senhor. Nós pregamos a tua palavra, nós fizemos milagres, isso e isso. Jesus fala, olha, antes você deveria se alegrar ainda mais por saber que o nome de vocês está no livro da vida, né? Está garantido no céu. E aí Jesus então ele profere isso, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, né? Sobre esse proferir de Jesus, e olhar justamente para essa revelação bendita que Jesus diz aqui nesse texto, onde ele diz, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes, né, estas coisas aos sábios instruídos, mas as revelastes aos pequeninos. E é sobre essa revelação bendita, né, que eu gostaria então de compartilhar nessa noite, né, quando em meio a um contexto de tamanho caos descrito ali, olhando para tudo que Jesus relata e por tudo que os evangelistas vão relatar, mas Jesus sabia, né, que a sua palavra estava sendo pregada, e aqueles aos quais ele tinha propósito, ele estava sim alcançando por meio dessa revelação bendita. E a primeira coisa então que a gente percebe aqui, né, que eu gostaria de trazer nessa noite, pelo menos 2 coisas, e a primeira delas é justamente né, que essa revelação bendita do nosso Deus, ela alcança o seu propósito. A palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Ela alcança o propósito ao qual o Senhor mesmo tem em lançá-la. E nós podemos ver isso justamente nesse verso que eu li, no verso 25, na parte B desse versículo, onde diz que o Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, né, instruídos, mas as revelaste aos pequeninos. Essa revelação, né, que diz respeito justamente a esse amor, né, de Deus por nós, que essa revelação é justamente essa palavra de Deus pregada, que é o Evangelho, que é essa boa notícia, né, que o próprio Jesus mesmo pregou nos seus dias, que ele enviou pessoas a pregar, que ele preparou, né, ali tanto os seus apóstolos, e aqueles 12 que ele caminhou intimamente, mais de perto, como também os discípulos, aquelas pessoas que caminharam e andaram com Jesus para proclamar essa palavra. E essa palavra, ela é lançada, né, ela alcança justamente o seu propósito, né? Por mais ali que você vê naquele contexto, né, tudo o que estava acontecendo, né, e da mesma forma, quando a gente olha talvez para o nosso contexto hoje, e você também vê as mesmas injustiças acontecendo, né?
as coisas que o próprio pecado causa, né, continuam acontecendo, as coisas maléficas, né, as enfermidades, né, as dificuldades que todo ser humano passa, que às vezes nos leva a pensar por que tudo isso. Em meio a tudo isso também, que essa mesma palavra, ela continua sendo lançada, né? Essa mesma revelação bendita continua a alcançar o seu propósito. Primeiramente, ela alcança esse propósito, né, de se revelar aos seus pequeninos aqui, que ele diz no verso, na parte final do versículo. Pequeninos aqui são aqueles, né, que não são sábios, né, aos seus próprios olhos, nem entendidos, né, aos seus próprios olhos. É interessante você pensar nisso, por quê? Porque naquele contexto de Jesus, ali os fariseus e os religiosos daquela época, né, tinham essa noção de que eles realmente eram os que entendiam do assunto, entendiam de toda a lei, mas quando a gente percebe, você vai ver sempre Jesus ali, debatendo com eles, demonstrando que eles estavam extremamente equivocados, né? Mas esses pequeninos aqui são aqueles, então, que não são sábios aos seus próprios olhos, né? São aqueles que se mostram dependentes de fato de Jesus. E o Evangelho é justamente para estes, né? Para aqueles que reconhecem que sem Jesus ele não é nada, que ele por si só ele não consegue realmente alcançar essa graça bendita. Isso deixa claro, né, que a salvação não é pelo próprio mérito do ser humano. Não é porque eu faço alguma coisa, né? Não é porque eu sou melhor do que alguém, do que eu sou mais estudioso, do que eu conheço mais, nada disso. A salvação, ela é extremamente de graça, né? Não é o que eu sou, né? Não sim, mas sim pela graça bendita de Deus que me alcança, né? Que me mostra, que me abre os olhos, que me faz entender essa revelação, que me faz entender que ela tem um propósito definido para a minha vida. Isso é extremamente importante termos isso em mente, né? Essa revelação também ela é definida, né? Uma segunda coisa ainda, na esfera divina, né? Se você olhar aí nesses versos 26 e verso 27, vai dizer justamente isso. Olha, depois que ele fala então que essa revelação ela é para aqueles pequeninos, né? Não para aqueles sábios, não para aqueles que acham realmente que podem alguma coisa, mas para aqueles que se curvam diante de Deus. Ele vai dizer, olha, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, né? Foi do agrado de Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém, né, conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o revelar. Demonstrando claramente, né, ela é definida nessa esfera divina, não por nós, né, aqui na terra. Reforça justamente esse aspecto da graça, né? Quando você olha para Efésios, por exemplo, se você quiser ir abrir sua Bíblia comigo, no capítulo 1 de Efésios, é um texto que deixa claramente isso, né? Efésios capítulo 1. A partir aí do verso número 3, veja o que está dizendo. Paulo aqui, né, escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, diz, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui é justamente esse texto, né, pivô, né, daquilo que nós entendemos como a salvação pela graça, né?
que a salvação não é mérito humano, mas é algo de Deus para nós, né? É Deus promovendo isso na nossa vida, e que Paulo está louvando a Deus justamente por isso, quando ele fala que ele nos predestinou. E aqui é algo que muitas das vezes, né, as pessoas não compreendem muito bem, quando se fala de predestinação, ou talvez não quer aceitar muito bem, mas a palavra de Deus, ela não tem outra alternativa a não ser por aí. É interessante que no próprio livro de Éfeso mesmo, né, aqui essa carta, no capítulo 2, Paulo ainda continua dizendo, olha, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Ou seja, né, um morto, ele não tem reação própria. É como que se Paulo estivesse dizendo, olha, ele te deu vida quando você ainda não tinha a menor possibilidade de viver, você estava morto. É como se tivesse um cadáver, então, e ali, né, Deus mandasse esse cadáver reviver. Essa é a comparação que Paulo vai fazer, reforçando, né, justamente esse aspecto de que essa revelação e essa graça que vem com o seu propósito, ela é definida no céu. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que não depende de nós, porque somos realmente falhos e pequenos, mas é pela graça de Deus. É porque Ele mesmo usa situações, lembrando ainda da parábola lá do filho pródigo, né? Que nós falamos no domingo passado, a gente vê isso nitidamente, né? Quando aquela ovelha, também olhando para as parábolas anteriores, na parábola da ovelha perdida, se perde ali, é Deus que vai lá atrás dela, né? O próprio filho pródigo, em determinado momento, Deus sim, deixa ele ir, mas no momento exato, ele cai em si. E isso é justamente essa revelação, né, de Deus. Quantas pessoas não testemunham isso? Pessoas que andaram com Deus há algum tempo, talvez nasceu ali no Evangelho, mas por determinado momento essa pessoa resolve, né, se distanciar de Deus, afastar dos caminhos de Deus. Mas se Deus tem propósito na vida dela, se ela é uma pessoa predestinada, no tempo certo, essa pessoa vai voltar. No tempo certo, nem que seja a última coisa que ela faça na sua vida. A última ação, né, de demonstração. E quantas vezes nós vemos testemunhos de pessoas assim? Pessoas que passaram uma vida toda longe de Deus, mas nos últimos dias de vida aquela pessoa reconhece. Ela de alguma forma, Deus usa alguém, Deus usa talvez até uma enfermidade, né? Mas o fato é que essa revelação alcança, né? E essa definição aqui, que vem do próprio Deus, ela não volta, né? E é isso que Jesus estava aqui então bem dizendo ao Senhor por isso, né? Ninguém, né? João 14, verso 6 diz que ninguém vem ao Pai, né, se não for também por Jesus, confirmando também essa necessidade de crer em Jesus Cristo. Olhar, né, para essa revelação bendita ainda de Deus, nós podemos pensar numa segunda coisa aqui ainda, olhando para o texto, é que ela também nos convida agora para uma nova realidade de vida. Se você olha agora para os versos, né, de número 28 em diante, a gente vai perceber isso. Esse convite, então, ela nos convida para realmente usufruir disso. É o que Jesus estava falando naquele contexto, né? Dizendo para aquelas pessoas, talvez através dos seus apóstolos, talvez através dos discípulos que ele enviou, mas também ele mesmo dizendo, e agora ele falando aqui, dizendo, olha, vinde a mim, né, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, né? Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, essa graça bendita, essa revelação bendita de Deus, ela nos convida, né, para uma nova realidade de vida. Ela nos convida para receber, em primeiro lugar, esse alívio de Deus, da parte de Deus. O verso 28 vai falar disso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Uma segunda coisa que a gente pode perceber ainda
para que a gente aprenda dele, né? Aí de sua mansidão. O verso 29 vai dizer: tomar assim então esse jugo do Senhor. É interessante que aqui a figura desse jugo era uma espécie de uma cangaia, né, que se colocava no ombro para equilibrar melhor o peso e para que se dividisse melhor esse peso. E Jesus usa isso aqui para dizer que esse jugo que ele estava oferecendo agora para essas pessoas, ele era um jugo leve, né? Não aquele jugo pesado. E isso demonstra realmente esse convite de Deus para essa nova realidade de vida. É o que Jesus propõe para nós, né? Algo maravilhoso. E ainda ele propõe ainda para irmos até ele, né? Para encontrarmos descanso para as nossas almas. O verso de número 30 vai dizer isso. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? Aliás, o verso 29, parte B. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Porque eu sou manso. E ele vai dizer ainda, e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Tudo isso, né, nós recebemos quando cremos em Jesus, quando entregamos a Ele, né, o nosso coração, a nossa vida. Entregamos a nossa vida a Ele, quando nós realmente entendemos, né, e somos aqui confrontados com essa revelação maravilhosa de Deus. É isso que Jesus estava exultando aqui, juntamente com o seu Pai, né? Graças te dou, Senhor, porque o Senhor não ocultou isso dos pequeninos. Graças te dou, porque o Senhor não ocultou isso daqueles ao quais eu tenho um propósito de levar essa palavra e ao alcançar, ao alcançar o coração dessas pessoas, eles passarão então a desfrutar, né, dessa maravilhosa forma agora de vida. Todas as pressões, né, deste mundo, né, nos trazem esse cansaço, nos traz essa fadiga, né? As coisas que não condizem com aquilo que Deus nos ensina na tua palavra, vai sempre, né, trazer esse peso. Mais ainda sobre aqueles, né, que Deus tem propósito, porque Deus não vai permitir que aqueles que pertencem a Ele continuem no mundo. Mas quando nós entendemos isso e confiamos em Deus, nós podemos então usufruir dessa nova realidade de vida, né? Realidade de vida. Eu queria partir para a conclusão aqui, né? Quando a gente olha, né, para as injustiças de um modo geral, no nosso tempo, né, os problemas, né, as dificuldades, os pecados, né, que muitas vezes são manifestos, né, e a gente acaba percebendo a maldade do homem, né? A gente vai perceber também que isso não é algo novo. A gente vai perceber que a própria palavra do Senhor sempre nos falou disso. A partir de então que o pecado entra no mundo, por meio, né, ali de Adão e Eva, que foram os pais nossos que pecaram, né? Que desobedeceram a Deus, eles sim que tinham a oportunidade de não pecar. Apenas eles tinham esse livre-arbítrio, né, que nós entendemos. Eles tinham, Deus deu a eles, olha, vocês vão viver aqui, mas não comam daquele fruto. Vocês têm essa possibilidade. Mas eles, infelizmente, se deixaram levar pela tentação de Satanás. E a partir daí, então, né, todos os seus herdeiros e filhos, né, já não tiveram mais essa oportunidade. Nós nascemos em pecado nos concebeu nossa mãe, e todos, sem distinção, pecaram e pecam. E tudo isso é a causa, né, deste mal que nós vivemos, deste mundo. A própria natureza sofre com isso, a gente vai ver isso lá em Romanos, né, capítulo 8, que fala que a natureza chora, geme, né, ansiosa também pela redenção, porque a própria maldade do homem, o pecado, vai destruindo a natureza, vai destruindo as coisas, e o clima vai se tornando esse caos que a gente vai vivendo, né? Tudo isso por conta do pecado, as maldades, as injustiças, né? Aqueles que deveriam exercer autoridade com amor, com misericórdia, são os que também, muitas das vezes, pisam na bola,
né? É fácil perceber isso nos nossos dias, num momento tão dramático como esse que nós estamos vivendo, essa pandemia. E você vê as notícias, né, de tantos governadores e pessoas que estão envolvidas ali no processo de usar o dinheiro para salvar vidas. Muitos deles estão pegando esse dinheiro e estão fraudando esse dinheiro, né? E eles sabem que aquilo vai afetar de alguma forma vidas. Tudo isso demonstra, né, o contexto que a gente está vivendo, mas isso não é algo novo. Quando a gente olha então para a palavra do Senhor aqui, a gente vai perceber, quando a gente olha para a própria história, né, mesmo fora da Bíblia, você vai perceber a maldade do homem, né, as dificuldades que em meio, né, a tantas dificuldades o ser humano vem caminhando. Agora, nós precisamos entender que existe de fato, né, uma revelação que muda, né, a minha vida, que muda a minha forma de ver as coisas, que me traz então essa esperança dita aqui por Jesus, que me faz agora então entender que mesmo em meio ao caos, né, que nós constantemente vamos sobreviver e passar, nós podemos confiar nesse alívio de Deus. Por isso Jesus está dizendo, olha, vinde a mim, né, todos que estáis cansados. Tudo isso, né, traz ao nosso coração sim o cansaço, as dificuldades, né, as incertezas de como será depois dessa pandemia, por exemplo, né, a própria incerteza se algum ente querido nosso vai também ser afetado por isso, né? Tudo isso traz ao nosso coração muitas das vezes essa aflição, e o que Jesus está dizendo, olha, descanse no Senhor, né? Se entregue a Ele, confie em mim, né? Só existe então esse caminho onde nós podemos encontrar segurança, encontrar refrigério de fato. Não existe outro lugar. Eu queria terminar lendo Isaías, capítulo 55, a promessa aqui proferida, né, pelo profeta Isaías, já há bastante tempo antes de Jesus. Provavelmente, né, por volta aí de 720 anos antes de Cristo, Isaías profere então tanto profecias a respeito do Messias, né, como também palavras como essa, que se relacionam, né, com a própria palavra do Senhor Jesus, onde ele diz, capítulo 55 de Isaías, diz, olha, todos vós, né, que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comeis, sim, vinde, e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás, né, uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, né? Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus, né, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele continua dizendo, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come,
Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo a qual eu designei. Né? Queria concluir justamente olhando, né, para essa profecia e para essas palavras de Isaías, que também se casam, né, com aquilo que Jesus estava dizendo. Essa palavra, né, essa revelação maravilhosa, né, que é trazida a cada um de nós, nos mudando então a nossa sorte, mudando a nossa realidade de vida, e nos fazendo agora a desfrutar, né, daquilo que Deus tem para nós, do melhor, né, que Deus tem para nós nessa vida e ainda na vida no porvir, né, na certeza da nossa salvação, na certeza de que somos realmente forasteiros aqui e aguardamos nova pátria. Né? Nós, né, como servos do Senhor, precisamos atentar para isso. A pergunta que talvez nós precisamos fazer é: nós temos realmente entendido nessa revelação? Nós temos realmente nos dobrado e confiado nessas promessas de Jesus? Se sim, então nós também precisamos viver como tal, né? Demonstrar isso como tal. E que Deus então assim nos capacite e nos ajude. Né? Eu queria cantar ainda um cântico. Esse cântico com você nessa noite. Não sei se os irmãos conhecem. Um cântico que diz: Deus é tão grande, Ele pode mudar a sua vida. Deus, Ele conhece assim, né, aquilo que está no nosso coração, as ansiedades, as aflições, e Ele é esse amigo, né, bem próximo de nós, que então nos ajuda a vencer tudo isso. Eterno Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, ó Deus, nós Te bendizemos e Te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor revelou-se até nós, porque o Senhor também revelou-se através da Tua palavra, ó Deus, e nos alcança com essa maravilhosa revelação. Exaltado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor enviou Seu Filho Jesus para nos resgatar então do pecado e agora
nos garantir nova vida, Pai. Tanto uma vida de paz, uma vida, ó Deus, de regozijo, sim, aqui neste mundo, enquanto vivemos, ó Deus, muitas vezes passando sim por aflições, por lutas, por dificuldades, mas tendo sempre a certeza do Teu cuidado, tendo sempre a certeza da Tua presença conosco, que traz uma paz que o mundo não pode dar. Obrigado por isso, Deus. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos sim, ó Deus, assim como a Tua palavra mesmo diz, ir até o Senhor e achar descanso para a nossa alma. Descanso, ó Deus, em meio, né, a situações como essa que estamos vivendo atualmente, de às vezes olhar para o futuro, entender sim que o mundo não será como antes, muitas coisas irão mudar, mas nós temos a plena certeza de que o Senhor continua sendo o mesmo, Deus, aquele que promete a Tua graça para nós, aquele que promete o descanso, que promete caminhar conosco em toda e qualquer situação. Exaltado seja o Teu nome. Eu quero colocar aqui diante do Senhor cada vida, ó Deus, e aqueles que ainda não entregaram o coração para o Senhor. Se existe alguém nessa noite que está sentindo esse desejo, não deixe isso para amanhã, né? Que possa realmente assumir esse compromisso de ouvir essa voz do Senhor dizendo: vinde a mim, né? Todos os que estáis cansados, e achareis descanso para a vossa alma. De entender sim essa palavra, Deus. Que o Senhor mesmo possa fazer isso. Em nome de Jesus a gente pede por cada vida, por cada irmão que está aqui conosco nessa noite. O Senhor nos deu uma semana de paz. Que o Senhor, Deus, assim continue nos fortalecendo, trazendo alegria ao nosso coração, mesmo nesse tempo de dificuldades. Exaltado seja o Teu nome, perdoa-se os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero trazer rapidamente aqui, né, um aviso e reforçando aí que